Sim. Sim. E as mãos? Como vão ficar? Eu nasci aqui praticamente no bairro, no jardim, que eu morei numa das ruas que circundam o jardim, na chamada Corredora de Baixo. Vivi ali durante 20 anos até que me casei e depois saí dali, mas não fui para muito longe, foi para um bairro que está situado aqui atrás da escola industrial, que naquela altura não existia nada, e então fui morar ali para ali, onde moro já ali há 50 anos. De maneira que a minha vida é feita toda através do jardim, porque é a única saída que nós temos para vir para a cidade, temos que atravessar o jardim, que sempre vivi e sempre conheci este jardim. A memória mais antiga deve ser aí pelos 6, 7 anos, onde eu estava tudo diferente, não é? Nós brincávamos por aqui, eu com as outras miúdas aqui que aqui moravam, subíamos para as árvores, descíamos das árvores, fazíamos aqui as mais variadas brincadeiras. Nós conhecíamos o jardim de uma ponta à outra porque nós brincávamos sempre, saíamos de manhã, íamos almoçar, voltávamos à tarde, andávamos sempre aqui no jardim. Como é que era? Era um jardim daquela época, não era? Era diferente do que está aqui. Tinha mais arvoredo, tinha mais recantos onde nós podíamos estar para brincar, tinha mais bancos. Havia aqui assim, nesta zona aqui onde está aquele muro, havia um parque infantil muitíssimo grande. Havia um tanque cheio de areia para as crianças que quisessem brincar, com baldinhos de areia e essa coisa toda. Havia um espaçozinho para fazer patinagem, que a gente também gostava, não é? E o resto era tudo baloiços. Havia aqueles escorregas de lata, que era onde nós rompíamos a roupa toda, não é? Íamos aquilo era lata, prendia, rompia-se tudo. E havia ali uma árvore muito antiga, talvez uma árvore centenária, como há aqui ainda algumas, que era um caramachão. A árvore estava toda, caía ao chão e pronto, lá dentro estava completamente isolada a árvore, não é? Era um recanto que nós tínhamos em miúdas, até muitas vezes as mães também iam para ali porque era um sítio mais fresco, faziam um bocadinho de renda, faziam um bocadinho de malha, pronto, era assim a vida ali do parque infantil. Nós corríamos isto aqui tudo. Os meninos andavam com os carrinhos de arame que eles faziam, com o arame, andavam assim, nós jogávamos à corda, fazíamos ao macaco, fazíamos, pronto. Quer dizer, tínhamos aquelas brincadeiras todas próprias das crianças. Aquela escola primária também que não estava, eu lembro-me uma história que uma vez, outra escola foi demolida, e então veio muito material de construção para aqui, não é? Onde veio muita areia, e os montes de areia eram enormes. E então o que é que nós vinhamos para aqui fazer? Vinhamos para aqui saltar lá de cima do monte e enterrar os pés para ali fora. Aconteceu que eu, num desses coisas que eu adorava, eu era assim um bocadinho muito vivida, dei um salto tão grande que enfiei com os pés lá na areia. O que é que aconteceu? Ficou-me lá um sapato. Ficou-me lá um sapato que até hoje nunca mais o vi. Ora, qual não foi o problema que eu tive em ir para casa só com um dos sapatos. A minha mãe, quando me viu aparecer, ficou, não sei o que é que se passa, até ela só traz um sapato. Bom, já sei que levei um grande ralhete, não é? Mas viemos ver o sapato, quanto mais a gente mexia na areia, mais o sapato se enterrava, pronto, não sei. Eu sei que até hoje nunca mais vi o sapato. Uma vez também parti um dente aqui a correr, também deixei-me cair, parti um dente. De maneira que eram estas histórias assim próprias das crianças, não é? Aqui nas minhas costas estava um grande lago, tinha uns gansos, e então os miúdos vinham mais com os avós do que é com os pais. Traziam uns saquinhos com pão e vinham dar aos gansos.
os gansos já os conheciam os miúdos e os miúdos já conheciam os gansos. E então quando eles vinham aquilo juntava-se aqui tudo à volta, porque aquilo tudo tinha um engradiamento e as pessoas eles gostavam-se ali a ver os patos e a ver aquela coisa toda. De maneira que as pessoas adoravam aqui o lago. Havia até aqueles mais ousados que saltavam de uma parte lá de cima cá para dentro d'água, no verão. No verão havia aqui, pronto, o pessoal vinha para aqui, havia muito banco, muita gente, muita coisa a conversar e tudo mais. Os bancos originais eram uns bancos feitos naquela pedra. Havia uns círculozinhos com bancos, tudo daquela pedra, onde as pessoas podiam comer e tudo mais, para fazerem um piqueniques, quem queria fazer piqueniques, vinha comer, vinha pronto, cada um fazia o que queria. Havia um corredor que ia daqui, passava ali à frente da escola e depois seguia para aquela rua. E nesse corredor havia bancos em pedra. E normalmente os namorados iam para ir para esse corredor, porque tinha muita vegetação. O corredor era largo, mas tinha um muro à altura da escola. E então desse muro caíam muita vegetação e era uma parte mais escondida, vá, dizemos assim. Eles gostavam de ir para ali. E eu gostava de ir para ali namorar. Também namorei aqui algumas vezes, exatamente. Foi assim a vida até aquela altura. Depois é que ficou assim, neste marasmo. Parou. Já o ar adulta, não é? Começou-se a dizer que ia alterar tudo o que estava aqui no jardim. Foi a altura da Polis. Eu não sei em que ano já foi. A Polis apanhou o jardim e destruiu todo como ele estava. Havia aqui árvores centenárias que foram abaixo, ainda aqui estão algumas, estão ali umas magnólias ali naquela de cima, já têm mais de 100 anos, são duas. Ficaram aqui meia dúzia de árvores, o que foi um crime, não é, naquela altura, tirarem aquelas árvores. E pronto, fizeram este espaço assim. Fizeram este espaço assim onde as pessoas não se sentem bem. E aqui atrás, nas minhas costas, desmancharam o lago, que aquilo foi um desgosto para a população. O lago, ainda hoje se fala no lago. E fizeram um tanque, isto é um tanque. E o tanque começaria a deitar água lá ao fundo e viria por aí abaixo. A água chegava aqui mesmo à tona da água e caía para estas coisas aqui. Pronto, aquilo não sei se daria resultado, que eu ainda ouvia trabalhar. Se daria fresquidão aqui ao sítio, se não, o caso é que daquilo avariou as máquinas lá em cima onde isto inicia, avariou de uma tal maneira que até hoje isto não trabalha. Foi uma coisa que está aqui feita e que, pronto, sem utilidade nenhuma porque não trabalha. Não há aquela coisa como havia antigamente. Basta que foi um parque que eles fizeram, a Polis fez, onde não pôs bancos. Mais tarde, depois as pessoas começaram a falar, foi quando puseram então estes bancos em pedra, que até são um bocado, para mim, são um bocado perigosos, porque a parte de trás é uma chapa. Qualquer um se pode ali aleijar, não é? Porque aquilo não está bem preparado para ser banco. No entanto, eles acharam que assim é que seria o ideal. Não tem umas mesas para as pessoas que vêm de fora procuram o parque para virem comer ou para vir um lanchezinho, não há, portanto não há uma mesa que as pessoas se sentem para comer, não há também. Agora, presentemente, o tipo de movimento aqui no parque é só de passagem, é os rapazes e raparigas ali da escola, não é? Ali é a escola comercial. Pronto, é só um sítio de passagem. Na minha infância foi maravilhosa passada aqui, a minha adolescência depois também foi maravilhosa aqui, a minha vida foi toda feita aqui e ficou muito contente e já não abaldo aqui, eu já nasci aqui, vivi aqui e hei de morrer aqui.
entrar aqui nesta fábrica foi com grande emoção, porque desde 2004 que saí, entrei em 66 com 14 anos e saí em 2004. E aqui estão muitas recordações, muitas horas de trabalho, mas também muitas coisas boas, porque aqui construí a minha família, aqui comecei a namorar, aqui casei, aqui tive os meus filhos, os meus netos e sou uma mulher feliz. Eu, até antes de entrar efetivo, eu andei 2 anos com os, chamava-se os cortes, era um rolo de fazenda de 60 metros com 1,5 m de largura. Agora não me lembro o peso, mas imagine o que é 60 metros de fazenda com 1,5 m de largura, o que pesava ao meu ombro. E em casa eu arranjava os defeitos dessas peças e morava a 4 km daqui. Ia com as peças às costas e trazia às costas. E assim andei 2 anos. Depois fui chamada e entrei efetivo. E onde me mantive sempre foi na ultimação, que era onde era o acabamento da fazenda. Aí tive várias categorias. Tive a cerzir, o cerzir é arranjar os defeitos que a fazenda tem. Tínhamos o género de uma mesa, umas cadeiras, e depois o rolo da fazenda estava do lado da mesa, íamos puxando, íamos vendo os defeitos e íamos arranjando. Tínhamos de ter uma espécie de uma pinça para tirar quando era berbutos. Se era alguma raleira, alguma coisa, o fio partido, tínhamos de pegar na agulha, enfiar o fiozinho naquela agulha e meter aqueles pequenininhos. Era muito difícil, porque às vezes apareciam coisas com desenhos, que a gente às vezes também tinha dificuldade. Ultimamente, os últimos anos foi como passadeira. Havia umas máquinas e a fazenda estava ali a correr, tinha ali assim uma espécie de uma manivela, andávamos para trás. Às vezes a fazenda já vinha a correr, aí vai ali um defeito, voltávamos atrás. Tínhamos assim uma bancadazinha ao lado, onde tínhamos aqueles cartõezinhos, quando tínhamos que assinalar um defeito que não se podia corrigir ali, e então aplicávamos uma etiqueta na ponta da fazenda, que era para quando o cliente fosse comprar, saber que naquele sítio existia um defeito. Era uma casa grande, uma espécie de um casão, tinha janelas todas em volta e as pessoas que estavam sentadas a arranjar os defeitos na fazenda, estavam 2 a 2 em cada mesa. Tinha mais, além das luzes, tinha claridade mais do dia. Entrávamos às 8 da manhã e saíamos às 6, depois mais tarde é que começámos a sair, não sei se 5h30, mas pronto, tínhamos a hora do almoço, do meio-dia à 1h30 da tarde. Depois, quando eu fui para a passadeira, também passei a turnos. Entrávamos às 6 da manhã, saíamos às 2, entrávamos às 2, saíamos às 10. Até trabalhavam de noite e tudo, ainda houve mulheres a trabalharem de noite. A gente entrava e estava um quadro com umas chapinhas e o nosso número. Tirávamos uma chapinha e metíamos lá para dentro de uma caixinha, como sendo um milheiro. Éramos revistadas, trazíamos alguma coisa, se não trazíamos. E depois, para os últimos anos, até já era o balão. Tínhamos que soprar o balão para ver se tínhamos ingerido alguma coisa. Felizmente, nada dessas coisas nunca me aconteceram. Havia a fiação, depois havia a casa dos cobertores, onde eu ainda também trabalhei. Havia os tiares, que eram da fazenda, saía. E armazéns de fio. Lá em cima eram escritórios. Essa parte de secção pessoal, escritórios. E aqui era a tinturaria, onde tingiam os tecidos, os fios, tanto para tapeçarias. Temos as tapeçarias Porto Alegre, que é das coisas mais importantes também na nossa cidade, e os fios para a fazenda. Era só homens e máquinas, aqui só trabalhava em homens, era só homens e máquinas. É onde estão esses buracos, que havia essas máquinas, todos estes buracos eram dessas máquinas, que eu depois tinha que lançar a água para ir para a ribeira. Que só depois passei uma ribeira, que antigamente também estava tudo, a ribeira assim que saía aqui dos lanifícios estava tudo à vista, hoje já está tudo mais resguardado e todas estas águas iam desabar nessas ribeiras. Havia, pronto, os donos da fábrica, depois havia os gerentes
E depois havia outros abaixo e cada secção tinha um encarregado e um ajudante. Mas nós tínhamos um grande respeito sempre pelo encarregado. E era uma coisa que a gente, mesmo que visse, estava mal e nós tínhamos medo de falar. Não falávamos. Muitas vezes coisas que se passavam, mas a gente tinha medo, até para pedir um dia para ficarmos em casa, havia muito medo disso. Eu de uma vez tinha um casamento e eu tinha mesmo que faltar. E o chefe não veio trabalhar. E eu, como o chefe não veio, dirigi-me ao gerente a pedir o dia de trabalho. O gerente deu-me a autorização, já cá não está entre nós, e depois, na segunda-feira, quando vim trabalhar, o chefe disse-me, se eu cá estivesse, a Gregória não tinha ficado em casa. Era assim neste género. Felizmente que o 25 de Abril deu-nos outra liberdade, deu-nos outra maneira de ver as coisas e de se encarar. As pessoas, quando nós contamos certas histórias, nem acreditem como é que a gente admitia determinadas coisas. Mas era o que conhecíamos, também não conhecíamos outra coisa. Era assim a vida. Era maneiras diferentes dos dias de hoje. Então, e que isto depois começou a andar mal, no geral, para o país todo. As fábricas começarem a ter um determinado tempo de vida, não é? E a ser mal geridas, que isso conta muito. Nós tivemos ainda muitos meses sem receber, aguentámos até ao fim, muitas dificuldades. Em geral, por exemplo, eu tinha o meu marido lá fora, não se ganhava muito, mas sempre havia alguma coisa. Quem estava aqui o casal era muito pior. Andámos ainda muitos meses assim. Tanto que houve colegas que abalarem, que não aguentavam, estavam aqui os dois, e não aguentavam estarem tanto tempo sem receber, tiveram que deitar mãos a outra coisa, depois quando foi as indemnizações não receberem, só recebeu quem teve cá até ao fim. E nunca foi aquele, pronto, ficámos melhores do que ouvíamos falar certas fábricas que nunca receberem nada, nós felizmente ainda recebemos. Não seria o justo valor, mas recebemos alguma coisa. Mantive-me até ao fim. Em 2004 fui para o desemprego, fiquei com uma pensão de 367 euros, mas enfim, é assim a vida. Houve aí um grupo de amigos que até queria realmente organizar tudo, a ver se fazíamos um museu dos lanifícios, mas nada foi para a frente e até tenho pena de não ter a minha ficha, porque deitarem fora as fichas e houve colegas na estrada que reconhecerem as pessoas e apanharem as fichas e entregarem. Por acaso a minha nunca apareceu. Não valorizarem aquilo que a gente foi tantos anos. Acho que essas coisas não deviam ter sido deitadas para o lixo sem chamarem os pertences a cada pessoa. Se havia uma secção pessoal, essas coisas deviam ter sido entregues às pessoas. Acho que houve assim muito mau aproveitamento. Com este espaço, era tão bonito aqui um centro comercial, uma coisa que alegrasse a nossa cidade. A nossa cidade está muito cheia de coisas velhas e sabe, em tempos era os trabalhadores dos lanifícios e os trabalhadores da Robens, não desfazendo em mais ninguém, que havia outros, como as tapeçarias também, que tinha muita mulher, davam uma grande alma à cidade. A nossa rua de comércio, que hoje a gente sobe a rua e deixa a rua sem ver ninguém, os comerciantes viviam de nós. E depois chegámos a estes pontos e as lojas também foram acabando, pronto, dizia, foi os supermercados, foi todas essas coisas. Mas o maior fecho da nossa cidade foi o fecho das fábricas. Digam o que disserem, a falta do pessoal que trabalhou, nós chegámos a ser aqui a quase 1.500 trabalhadores. Tivemos uma altura, depois passámos para 800, 500, depois não sei se era 300 e tal, sei o que é, mas a gente deu muito à nossa cidade. Por isso é o que eu digo, a fábrica foi boa, os lanifícios foram muito bons, chegava para todos, pais, filhos, netos, e depois ao fim não havia para ninguém. É o que eu tenho a dizer.